Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Agora sim, terça-feira de manhã, todos animados, sim ou não? Sim, maravilha. Aqui em São Paulo, para quem nos acompanha pela TV Cresce de outras cidades, você não vai passar por isso, mas aqui em São Paulo, município de São Paulo, amanhã é feriado. Hoje é terça-feira, mas é sexta-feira também, né? Amanhã é feriado no município de São Paulo, muito bem. E corretor de imóveis, quando chega feriado, fica todo feliz, porque está sempre cheio de dinheiro e vai poder curtir, sim ou não? Esse é o momento das risadinhas. Não é bem assim, né? Pois é. Então, vamos verificar como é que a gente pode ampliar essa realidade, né? De estar com mais conquistas, com mais realizações. Então, afinal de contas, do que depende sua conquista profissional e pessoal? Vamos lá. Como dito, meu nome é Anderson Bontorin, aqui tem os meus dados de contato no rodapé, e eu tenho que lhe chamar a atenção para um detalhe, porque vai que você queira me mandar um e-mail, e no meu e-mail é o meu nome, né? anderson@metodopract.com.br. Mas eu tenho que lhe chamar a atenção num detalhe para que o e-mail consiga chegar. E o detalhe é que o meu nome, o meu Anderson, diferente da maioria dos outros Andersons que você possa conhecer, o meu Anderson termina com M. E eu vou continuar aqui a minha pesquisa. Alguém aqui já conheceu um Anderson que terminasse com M? Não. Ok. Se alguém conhecer, por favor, me apresente. Não é possível que eu seja o único, mas enfim. Até para explicar a situação, deixa eu já te passar a primeira grande dica no que diz respeito a você ter ampliado o seu potencial de alcance e o seu potencial de conquistas. A primeira grande dica é, se você quiser saber a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte. Se quiser saber a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte. Então, se você quiser saber, por exemplo, o que o cliente falou, né, vá lá e tenha com o cliente. O cliente diz alguma coisa e depois você pergunta para o seu colega do lado o que você entendeu a respeito do que o cliente falou. Então, neste exemplo, você não foi direto à fonte. O seu colega pode responder alguma coisa do tipo, bom, eu acho que, só pode ser, deve ser, e completa com suas opiniões. Agora, basear sua estratégia comercial, basear sua estratégia de conquistas, basear suas realizações em opiniões é um risco muito grande para provocar fracassos. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Nós temos que nos basear em fatos, em realidades. Portanto, se você quer saber o que o cliente quis dizer com aquilo que ele falou, vai lá e tenha com o cliente. Pergunte para ele. Ele é a fonte, ele é a origem desta informação. Ninguém melhor do que ele na face desse planeta para explicar o que ele quis dizer com aquilo que ele falou. A mesma coisa é com qualquer outra situação. Você quer saber o que está escrito numa lei, vai lá e leia a lei. Se não entender, se precisar de apoio, aí sim você busca ajuda. Mas você quer saber o que está escrito num livro, vai lá e leia o livro. Você quer saber o que uma instituição faz, vai lá e entre em contato com essa instituição. Não adianta ficar perguntando para os outros, né? Quando não vamos direto à fonte, na maioria das vezes, o que nós acessamos são os chamados achismos, meras opiniões. E isso não é muito relevante para que tomemos como consideração para basear as nossas estratégias produtivas. Está claro até aqui, sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você que eu fui direto à fonte para, afinal de contas, saber por que o meu nome termina com M. E fui perguntar, obviamente, para os autores dessa balbúrdia. Papai e mamãe, claro. Mamãe, com toda a sua intelectualidade feminina, ela me explicou, ela falou, meu filho, é muito simples, porque as pessoas vão olhar para você e vão saber por que Anderson com M. Muito bem, eu fiquei com essa mesma cara, né? Eu falei, mamãe, não entendi, e mamãe completou, meu filho é Anderson com M de maravilhoso, magnífico. Foi péssima essa, né? Foi horrível. Né? Tá bom, vamos direto ao que interessa. Rapidamente, sou formado em processamento de dados, sou formado em marketing e venda, sou jornalista, sou corretor de imóveis, inscrito no KINAI, avaliador de imóveis, sou professor de MBA em gestão de negócios imobiliários na Unip, a disciplina de mercado imobiliário, previsões e tendências. Em 1999, recebi um prêmio por ficar acima da meta durante 5 anos consecutivos pela IBM. Em 2008, recebi o prêmio Top Empreendedor, porque fiz a minha empresa aumentar a sua produção em 400%. Sou sócio fundador
fundador da Faz Sentido Desenvolvimento Pessoal e Profissional, sou autor do Método Prático de Educação Emocional Aplicada e também dos livros Como Esticar Seu Tempo, Sem Estresse com Sucesso e Como Realmente Motivar Qualquer Pessoa. Sou colunista do BDI, o Boletim de Direito Imobiliário da editora Diário das Leis. Sou conciliador e mediador judicial certificado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Sou professor de Relações Humanas no mercado imobiliário, aí do curso do PROES, o Programa de Educação Continuada ao Corretor de Imóveis, oferecido gratuitamente pelo Cresce São Paulo. Estou alocado como chefe de setor de educação continuada aqui no Cresce de São Paulo. Sou cofundador do Rotary Club São Paulo Vila Mariana. Em 2008, fundamos. Sou membro de uma organização filantrópica e filosófica e, a despeito de tudo isso que eu falei, o que é mais importante e mais relevante, pelo menos para mim e na minha vida, é que eu sou esposo da mulher mais linda desse planeta. É verdade. E pai do filho mais fantástico que existe. E por que eu gosto de falar essas duas últimas linhas? Porque eu não perco a chance, não perco a oportunidade de compartilhar isso. Por quê? Porque estes são os meus motivos. E eu quero instigá-los a ter os seus motivos. Não importa qual seja o seu motivo para levantar de manhã, para sair da cama, para colocar um punhal no dente e matar um leão por dia, né, como se diz na gíria. Não importa qual seja o seu motivo, se é material, imaterial, se é emocional, se é espiritual, se é físico, não importa. Eu apenas compartilhei os meus motivos. Né? Aqui estão os meus motivos. Tá? Estes são os motivos que me fazem sair de manhã e ir à luta, que me fazem continuar investindo profissionalmente, pessoalmente, melhorando e ampliando. Você não precisa que os seus motivos sejam sua família, mas você precisa ter algum motivo. Algo que te impulsione para frente. Porque se você não tiver um motivo verdadeiramente forte, né, sólido, né, duradouro, se não tiver um motivo verdadeiro que te impulsione para frente, você desiste. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. E se estamos falando de ampliar conquistas e do que depende a sua conquista profissional e pessoal, uma das coisas e o primeiro pilar é um verdadeiro motivo forte o suficiente para fazer você continuar, para impedir que você desista. Porque vai ter dias em que a gente vai ficar jururu, como se diz, vai ter dias que a gente vai ficar cabisbaixo, que, como diz na gíria, vai bater os 5 minutos, ou que você vai pensar em desistir, ou vai querer jogar tudo para o alto. Alguém já passou por isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Vai ter dias que vamos estar depressivos. E para que isso não perdure pela sua vida e não se torne um caso clínico de depressão, você tem que ter um motivo, tem que ter algo que te impulsione, que faça você sair e que seja mais forte do que você nesse motivo. Tá? Que seja mais intenso do que sua vontade. Né? Estes motivos é que te levam à frente. Portanto, se você não tem um motivo, primeira lição de casa, busque os seus verdadeiros motivos. Não importa qual seja, desde que tenha um. Afinal de contas, para que você faz o que você faz? Você tem que ter essa resposta. Ah, é para ganhar dinheiro. Ok, é uma resposta muito evasiva. Ok, dinheiro para quê? Ah, para ter um melhor padrão de vida. Ok, o que é um melhor padrão de vida para você? Ah, é dar conforto para os meus pais. Ótimo. O que é conforto para os seus pais? Tem que ter uma descrição sólida. Estas são exemplos de respostas muito evasivas, muito pobres. Você tem que ter uma coisa mais forte. Faz sentido isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Não importa qual seja, desde que tenha um motivo. Afinal de contas, do que depende sua conquista profissional e pessoal? Vamos lá. Me responda, algo disso acontece por um acaso, vários desejos e, ao mesmo tempo, várias barreiras? Alguém passa por isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Temos desejos, mas uma barreira. Eita, outra barreira. E aí vamos indo. Baixa compreensão entre as pessoas, existe isso, sim ou não? A amiga só levantou assim,
Só levantando o sobrancelha. Maravilha. Ok. Discordâncias e desacordos. Isso quase não existe, né? Principalmente no mercado imobiliário, né? O cliente fala, eu quero. Não quero mais. Não, eu quero. Não quero mais. Não, sabe o que é? É que eu conversei com a minha esposa, pronto. Ah, meu Deus, lá vem a negativa de novo, né? Enfim. Conflitos de ideias, você tem uma ideia, a outra pessoa tem outra ideia, são ideais divergentes, e aí temos conflitos. Perda de controle em relacionamentos. Acontece isso, sim ou não? Sim, né? Relacionamentos pessoais, sociais, familiares, profissionais, né? Tem aquela pessoa que bate na mesa, levanta, esbraveja, bate a porta. Já pegaram o cliente assim? Sim? Sim? Ótimo. Vamos lá. Clientes indecisos e inconstantes, né? Como no exemplo anterior. Quero? Não quero. Não, eu queria uma casa mais... Não, essa é muito grande. Não, eu queria uma com espaço para churrasqueira. Não, pensando bem, churrasqueira não é muito o que eu quero. Eu preciso de 2 vagas na garagem. Ah, não, mas essas vagas são pequenas. Eu quero 3. Meu Deus, quer se decidir? Enfim, os outros não entendem que sua ideia é a solução. A pessoa te dá um problema, te dá uma situação que tem que ser resolvida, você fala, é muito simples, é só fazer isso. E a pessoa, não, isso não funciona, mas funciona, eu já passei por isso, eu sei o que eu estou falando. Não é isso. Acontece isso também, sim ou não? Sim? Ótimo. Objeções e objeções. Vivemos num mundo em que as pessoas têm inúmeras objeções, sim ou não? Sim, ótimo, bem-vindo. Ah, sim, uma vez eu falei para um colega, mas meu amigo, calma, existe luz no fim do túnel. Ele me respondeu, luz no fim do túnel? Como assim? Eu não vejo nem o túnel. Eu falei, coitado, né? Tá. Maravilha. O máximo que eu pude dizer a ele é, bem-vindo ao concorrido mundo moderno. Este é um mundo lotado de desejos e incertezas, né? De desafios constantes, obstáculos que a gente tem que quebrar. Sim ou não? Sim, olha só que interessante, existe uma pesquisa, eu não lembro agora a fonte, não gosto de não dizer a fonte, mas infelizmente não lembro qual foi a fonte dessa pesquisa, mas que disse que hoje, numa metrópole como São Paulo, uma única pessoa, num único dia, consegue ver e se relacionar com um número maior de pessoas, num único dia, se relaciona com um número maior de pessoas do que uma pessoa na Idade Média se relacionava na vida inteira. Num único dia, nós vemos e nos relacionamos com um número de pessoas maior do que uma pessoa na Idade Média via numa vida inteira. Olha a quantidade, portanto, de desafios constantes que nós temos no nosso dia a dia. E se não bastasse ver e se relacionar, né, nós temos toda essa tecnologia, né, de socialização. É Facebook, é Twitter, é SMS, é WhatsApp, é 1, 2, 3, 4 números de celulares, mais o telefone fixo, o e-mail. Ah, mas eu tenho esse e-mail, peraí, eu tenho este outro e-mail também, e aí sites e mais uma série de convívios e networking. Vamos lá. A questão, então, aqui é, se o mundo é tão conflituoso e tão concorrido e tão lotado de obstáculos, a pergunta é, por que, afinal de contas, algumas pessoas conseguem alcançar seus resultados e outras não? Por que algumas pessoas faturam mais e outras não? Por que algumas pessoas conseguem transacionar maior número de imóveis e outras não? Por que aquela quantidade enorme de pessoas num plantão, por exemplo, e algumas conseguem vender 2, 3 imóveis e outras nenhum? Acontece isso, sim ou não? Sim, ótimo. A pergunta é, por que algumas alcançam resultado e outras não? Outra pergunta, como, afinal de contas, obter sucesso? O que é que impulsiona? Qual é o trampolim? Qual é a grande diferença dessa pessoa? O que a ciência explica a respeito disso? O que as pesquisas a respeito do comportamento humano falam sobre isso, né? Em que estágio você está? A gente vai ver algumas situações aqui, mas onde você se encontra? E o que fazer de forma prática para atingir os resultados, para ter maior conquista? Essas são as questões que vão nortear a nossa conversa de hoje. Mas antes disso, porém, as principais perguntas mesmo, as principais perguntas para o seu sucesso e para a sua conquista profissional e pessoal são, afinal de contas, o que você quer?
Eu falei dos motivos, o motivo é o que te impulsiona a continuar buscando, a continuar lutando, a continuar galgando as etapas para alcançar aquilo que você quer, para conquistar aquilo que você deseja. Mas a grande pergunta é, o que você quer? Eu quero fechar uma venda. Ótimo. Mas o que você quer? Fechou a venda, beleza, já está satisfeito, já acabou, é só isso? Morreu? Pronto? Não, a pergunta é, o que efetivamente você quer da sua vida? Uma venda é uma coisa muito pontual, tá aqui, né? O proprietário foi lá, queria vender, você transacionou, fechou a venda, o proprietário vendeu, maravilha, fechou, e daí? A pergunta é, o que você quer da sua vida? Porque se você não tem uma resposta para isso, então toda luta é meramente luta, não são conquistas. Faz sentido isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Se você tem alguma resposta para isso, a próxima pergunta é isso mesmo que você quer? Ou é isso que outras pessoas te fizeram acreditar que você quer? Ou te fizeram querer? O que faz você querer? Ou seja, é isso mesmo que você quer? Me recordo uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, e ele é um grande diretor de uma multinacional, diretor na área de tecnologia, faz manutenção de computadores e tudo mais, numa multinacional. Muito bem sucedido, financeiramente falando, tem casa, tem apartamentos alugados, 2 filhos, a família viaja para os Estados Unidos direto, enfim, muito bem sucedido, bacana. E aí eu perguntei, era isso que você queria da sua vida quando você era mais novo, quando você começou a sedimentar, né, os alicerces das suas conquistas profissionais? Era isso que você queria? Porque, veja, você é bem-sucedido. E ele respondeu, não. Eu falei, o que é que você queria, de fato? Ele falou, eu queria ser médico. E o que te impediu de ser médico? E ele disse, é que eu namorava e aí eu engravidei a minha esposa. E aí eu precisava sustentar o meu filho, na verdade foi a filha que nasceu primeiro, precisava sustentar. E aí eu arrumei algum emprego, qualquer emprego, para sustentar a família. Ok, faz sentido, né? Precisa de alguma coisa, maravilha. E aí eu fui crescendo nesse emprego, e fui indo, e agora eu sou diretor. Eu falei, tá, e o que te impede de voltar a conquistar aquilo que você quer? Ele tinha 45 anos de idade. 45 anos de idade. Os filhos criados, ele começou muito cedo, né? Os filhos criados, tudo, estava bem de vida, né? O que ele recebia de aluguel, pagava as contas fixas, ele podia fazer o que ele quisesse. E ele falou, é que agora não dá mais tempo. Eu falei, por que não dá mais tempo? Você tem 45 anos de idade, né? Faz a faculdade, faz lá, como chama? Residência, faz, em quanto? 10, 15 anos? Por aí, né? Os 15 anos ele pode ser o médico que ele queria ser, 45, 60 anos. Aí ele, não, eu estou velho demais. Com 45 anos de idade. Desculpa, ele está velho, então, na mente dele. Então, veja que financeiramente, aos olhos dos outros, aos meus olhos, aos olhos de quem o cerca, diríamos que ele é bem-sucedido. Porque financeiramente é o que ele representa. Ele é bem-sucedido. Mas perguntando para ele se ele tem sucesso, a resposta é, não, eu não tenho sucesso. Porque ele nunca alcançou o que ele de fato queria. Está claro a ideia? Sim ou não? Sim? Ótimo. E muitas pessoas ficam patinando, buscando um sucesso que, na verdade, quando você pergunta lá fundo o que você verdadeiramente quer na sua vida, ela fala, não é isso que eu estou fazendo que eu quero. Bom, se não é isso, por que continua insistindo nisso? Porque de duas uma, ou você vai conseguir algumas realizações que aos olhos dos outros vai ser bacana, mas para você não vai lhe satisfazer, ou nunca vai conseguir essas realizações, porque a todo instante você vai estar pensando em desistir. E isso, obviamente, vai te frear as conquistas. Faz sentido isso, sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Tá. Isso é o que verdadeiramente você quer? Né? Só alterando a mesma pergunta. Agora a pergunta é, quais são os motivos para querer isso? Você tem que responder essas perguntas, para você mesmo. Né? E, enfim, o que você faz é o que você quer fazer?
Aí você fala, não, Anderson, eu gosto de ser corretor de imóveis, eu gosto de ser corretora de imóveis. Maravilha. Ser corretor de imóveis é um leque gigantesco de possibilidades de atuação profissional, sim ou não? Sim, ótimo. Você pode se especializar em captação e fazer uma parceria com outro corretor que se especializa em fechamento, e você é um excelente captador ou captadora e ganha os seus honorários a partir daí, tão somente. Conheço pessoas que fazem exclusivamente isso e outros fecham e ganham dinheiro assim, mas você pode se especializar em locações, você pode se especializar em atender clientes de venda, você pode se especializar em avaliação de imóveis, você pode se especializar em imóveis rurais, você pode se especializar em imóveis adjudicados, você pode se especializar em documentação, e sendo corretor de imóveis, você faz análise de documentação para outros corretores de imóveis e ganha honorários, né, percentuais das transações que eles fecharem. Enfim, você pode se especializar em uma série de coisas, sim ou não? Ótimo. Ou pode fazer de tudo. Pode fazer tudo isso, pode ser um generalista. Qual o problema? Tem opções, desde que você decida, enxergue e faça um planejamento adequado para aquilo que você quer fazer. Porque o que você faz é o que você quer fazer? Ah, não, eu vou fazendo porque eu preciso de dinheiro. Ok, eu sei que todos precisamos de dinheiro, mas eu vou fazendo porque eu preciso de dinheiro, eu vou fazendo porque eu preciso de dinheiro, eu vou fazendo porque eu preciso de dinheiro, eu vou fazendo porque eu preciso de dinheiro. Com 80 anos de idade, você olha para trás e fala assim, beleza, eu continuo fazendo porque eu continuo precisando de dinheiro. Se você precisa de dinheiro, faz aquilo que você deseja fazer, que é interessante e que tenha condições de fazer dinheiro. Você conhece pessoas que sejam especialistas, não generalistas, que fazem apenas uma coisa e que ganham dinheiro com essa uma coisa, sim ou não? Sim? Ótimo. Alguns sim. Maravilha. Porque você não pode ser essa pessoa. Ah, não, porque eu decidi que o que eu gosto de fazer é ser generalista, atender todo mundo. Ótimo. Então, maravilha, a resposta está dada já. O que você faz é o que você quer fazer? É. Maravilha. Ótimo. Quem você é atualmente é quem você gostaria de ser? Aquilo que você é hoje é quem você gostaria de ser? Quando você olha no espelho, você fala, nossa, você é o que eu sempre quis ser. Você é essa pessoa? Você responde e se satisfaz por si só consigo mesma? Você é uma pessoa que se satisfaz consigo mesma porque você é já quem você gostaria de ser? Porque se você não é quem você gostaria de ser, é muito difícil que outras pessoas possam confiar naquilo que você seja. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Se você não acredita nisso, e eu vou dar aqui uma série de dicas práticas também para a sua atuação. Outra coisa, você tem o que você quer ter? Não, não tenho. Ótimo, né? Essa resposta é simples, né? A gente sempre vai falar não aqui para essa última. Você tem o que você quer ter? Não, eu quero ter mais, né? Eu quero ter outras coisas. Porque no momento, isso é absolutamente natural de todo ser humano. Aliás, tem que ser assim. Porque no momento que você se satisfaz com absolutamente tudo que você tem e não deseja mais ter outras coisas, você para. Não faz mais sentido continuar lutando. Então, é óbvio que você sempre vai ter uma resposta negativa para essa última pergunta e vai sempre alcançar mais. Mas a grande questão não é se a resposta é positiva ou negativa, mas qual é a resposta? Qual é a lacuna disso? Né? Você tem o que você quer ter? Não. Ok, então o que você quer ter? Porque me recordo uma vez, por exemplo, e isso aconteceu com a minha mãe, olha só que interessante, roubaram o carro dela, então ela estava com dinheiro, né? Porque tinha seguro, tudo, então o seguro pagou lá e falou assim, olha, está aqui o dinheiro, e aí ela falou, bom, preciso comprar um carro. Tá bom. Aí ela, eu preciso comprar um carro, por quê? Porque eu trabalho com o carro, eu preciso do carro para trabalhar, então eu vou comprar um carro. Veja o que ela falou, vou comprar um carro. Mas ela não disse, nem para ela mesma, qual carro ela queria. E ela foi lá e comprou um carro. E à época, ela tinha comprado um Clio. Nada contra nem a favor do Clio, é só porque aconteceu isso, de fato. Ela comprou um Clio verde. E aí ela estava toda feliz, porque comprou um carro. E aí ela queria me mostrar. Ela falou, meu filho, vem ver o carro que eu comprei. E eu conheço a minha mãe. Eu sei que ela gosta de carro que seja sedã. Né? Como ela diz, carro com bunda. Né? Enfim, sedã. Né? Carro com a bundinha. O Clio que ela comprou é hatch, né? Ou seja, aquele carro, né, que não tem nada, cortado atrás. Tá? Outra coisa, ela gosta de carro preto ou prata. Ponto. No máximo um chumbo, grafite, mas variantes de preto ou prata. Ela não gosta de carro colorido. Ela comprou um Clio verde.
E eu virei para ela, ela toda feliz e tudo. Depois eu me frustrei um pouquinho, porque eu acabei com a felicidade dela, tadinha. Porque eu virei para ela e falei assim, mas mãe, esse carro não tem bunda. Porque ela chama, né, carro com bunda, né, o sedã. Eu falei, mamãe, esse carro não tem bunda. Ela, mas foi uma boa compra. Tá, mas é verde. Ela, mas eu precisava de algum carro. Ok, ela precisava de algum carro. Eu te pergunto, quando você vai comprar um carro, só existe o Clio Verde? Eu não falei isso para ela, eu pergunto para você, só existe o Clio Verde à venda? Sim ou não? Não, existem inúmeras opções, sim ou não? Sim, mas esta, na visão dela e na mente dela, era uma boa compra. Por quê? Porque ela disse, eu preciso de um carro. E este carro era no valor do dinheiro que ela tinha. Ela estava com urgência, estava com pressa. Satisfazia ali aquele momento da urgência, da pressa e do valor financeiro. Ela fechou a compra. Ela podia ter buscado mais. Podia ter atrasado isso em 1 dia, 2 dias, ter buscado outras possibilidades. Bom, conclusão. 6 meses depois, ela já tinha vendido o carro. Porque ela não estava satisfeita com o carro. Porque não era o que ela queria. Você tem o que quer ter? Não, não tenho. Ok, então o que você quer ter? Eu quero ter um carro. Ok, qual? Que cor? Quantas portas? Que motor? Né? Que combustível? Né? Qual? Porque se você não tiver isso muito claro e muito descrito para você, como que você vai alcançar? Ok, para carro está muito simples, mas você pode falar, eu quero ser um corretor ou uma corretora muito bem sucedida. Ótimo, fantástica. Isso não diz nada. O que é um corretor bem sucedido? É aquele que ganha muitos honorários. Vindo do quê? Vindo da onde? Quanto é muitos honorários? 1.000 por mês, 2.000 por mês, 10.000 por mês, 15.000 por mês, quanto mais melhor, mas não tem quanto mais melhor. Nas conquistas, no planejamento, tem que ter um número, tem que ter uma meta, tem que ter uma definição muito bem clara, até mesmo para a sua mente inconsciente se balizar. Faz sentido isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Se você não tiver isso com muita clareza, né, é muito mais difícil de você alcançar. E aquilo que você vai alcançar pode não ser aquilo que efetivamente te satisfaça. Eu quero casar. Ótimo. Com que mulher? Com a melhor mulher que tiver. Legal. E o que é a melhor mulher? Qual o comportamento dela? Eu não estou falando dos trejeitos físicos, mas do comportamento. Como ela é, como ela tem que te tratar, como ela tem que enxergar a vida. Né? Como que você vai compartilhar a tua vida com ela. Porque se não tiver isso claro, qualquer uma é uma. Ou seja, se você não sabe, aquele velho ditado que todos conhecem e a gente vive repetindo, mas enfim, se você não sabe para onde ir, qualquer vento é favorável, né? Você não sabe para onde você vai navegar, qualquer vento é vento, vamos embora, né? É igual o português que entrou no... Tem algum português aqui, não? Não? Ok. Porque se tiver, eu posso mudar, né? Eu posso falar, teve aquele japonês, né? Chamado Joaquim... Tinha um japonês chamado Joaquim, ele entrou num prédio, né? Entrou no elevador, a ascensorista perguntou, em qual andar você vai? Qualquer um, já errei o prédio mesmo. Enfim, mas o problema é que muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Né? Qualquer emprego, eu preciso de dinheiro mesmo. Eu sei que situações são difíceis, eu sei que pode existir uma tal de crise, eu sei que temos medos e receios, eu sei que temos credores, eu sei. Mas eu também sei que se você não tiver claro o que você deseja, você nunca vai alcançar isso. Mesmo porque a grande pergunta é, qual é o tipo de capacitação que você precisa ter para ser este corretor ou corretora de sucesso que você quer ser? Você tem que saber. Ou seja, você tem que ter descrito, muito bem descrito, o que é ter sucesso para você. Quais são as coisas que você vai estar fazendo que demonstram para você, que evidenciam para você que você tem sucesso. E dessas coisas você tem que saber o que você não sabe fazer ainda, para que você busque capacitação. Porque senão você vai ficar buscando capacitações aos montes, e eu posso te dizer, existem milhares e milhares de cursos e livros excelentes no mercado. Mas a pergunta é, qual presta para você? Não é tudo, não são todos. O conhecimento humano dobra a cada 4 anos, você nunca vai conseguir aprender tudo. Você tem que escolher o que você vai aprender e o que você vai desenvolver. E dizer não para aquilo que não seja oportunidade.
Porque ela vai vir, as tentações vão vir com roupagem de oportunidade. E vai vir um amigo e vai falar para você assim, olha, tem um negócio fantástico que a gente vai ganhar muito dinheiro e você vai investir todo o seu tempo naquilo. E pode até dar o dinheiro, ou não. Mas a questão é, não era, neste exemplo que eu estou dando, o que você gostaria de ser, de fazer ou de ter. E aí, daqui a 5 anos, você vai se perceber inserido numa responsabilidade que você nunca desejou. E aí eu te pergunto, você teve sucesso? Não, e você vai responder isso para você mesmo. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Fazer, ser e ter. Então, vamos lá. Dica prática, importantíssima, nesses 3 elementos. Tá? 9 perguntas mágicas. Elas podem parecer muito, muito simples, mas, pelo amor de Deus, façam essas 9 perguntas para você. E não agora, porque não vai dar tempo, não vai adiantar. Só anote elas e faça para você. Sabe aquele negócio de virou o ano, quero planejar um novo ano? Excelente momento para fazer essas 9 perguntas e ter as respostas. Mas você pode fazer a todo instante. Eu faço constantemente essas 9 perguntas para mim. E toda vez que eu estou meio cabisbaixo, falo assim, puxa, não sei, minha vida está esquisita, não é bem... Sabe quando bate aquele dia que você não está muito satisfeito? Eu paro e refaço essas 9 perguntas para mim mesmo. Tá? Faça isso com você. Fazer, ter e ser. Olha só, primeira coluna é do fazer. E nós vamos falar de 3 momentos. Começar, manter ou parar. Ou seja, iniciar alguma atividade, manter alguma atividade ou encerrar uma atividade, eliminar a atividade, cancelar a atividade. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que você... Deixa eu vir aqui para apontar melhor. Primeira pergunta. O que você não faz, mas quer fazer? O que você hoje em dia não faz, mas gostaria de fazer? Você não faz, mas quer passar a fazer, quer começar a fazer isso, quer fazer. Você tem que ter isso muito bem claro. Segunda pergunta. O que você faz e quer continuar fazendo? Isso é importantíssimo. A maioria das vezes a gente fica só pensando o que a gente quer começar a fazer, mas não bota atenção no que a gente já faz e quer continuar fazendo. E eu já vou te explicar qual vai ser o risco de não responder essa pergunta. Terceira pergunta, o que você faz, mas não quer mais fazer, quer se livrar disso? O que você faz e não quer mais fazer, quer se livrar disso? Tá? Por quê? Você tem que ter muito bem claro o que você não quer fazer para depois fazer um planejamento, definir alguma coisa de como você vai se livrar disso. Se vai delegar para outra pessoa, se vai simplesmente cancelar essa tarefa, se vai mudar o estilo da tarefa, né, para não fazer mais desse jeito, enfim. Mas você tem que ter respostas, não precisa ser uma só, podem ser várias respostas para cada uma dessas perguntas. Depois, no ter, o que você não tem, mas quer ter. Você não tem, mas quer ter. E podem ser coisas materiais ou não. Eu não tenho a quantidade de amigos que eu gostaria de ter, então eu quero ter mais amigos. Tá? O que você não tem e quer ter? Eu não tenho o carro. Eu tenho um carro, mas não tenho o carro que eu gostaria de ter. Eu não tenho tempo que eu gostaria de ter. Né? Eu quero ter mais. Eu não tenho qualquer coisa. Pode ser material, emocional, pode ser físico ou não. O que você tem e quer continuar tendo? O que você tem e quer continuar tendo. E a terceira aqui, o que você tem, mas não quer mais ter, quer se livrar disso. E, mais uma vez, pode ser material, emocional, comportamental. Olha, eu tenho, sei lá, como chama? Crises nervosas. Eu costumo ter, um exemplo, tenho explosões nervosas, não quero mais ter isso. Ok, é uma coisa que eu tenho, não quero ter, por exemplo. Tá? Pode ser material, eu tenho muita conta para pagar, não quero mais. Você sempre vai ter conta para pagar, né? Sempre vai ter conta para pagar, não quero mais, é só não pagar, depois, né? Até aí... litígio, né, processo, ok, não pago mais. Mas a grande questão é, veja, eu tenho muita conta para pagar e não quero mais. Espera aí, não quer mais ter conta, então você não vai comprar mais nada. Não, eu não quero mais ter a preocupação de ter que pagar contas, é isso. Então tem uma determinação aqui, tem um plano de ação para ser feito. Né? Você vai botar tudo no débito automático, não vai mais se preocupar com ela e vai lotar o banco de dinheiro. Pronto, você não vai ter mais conta para pagar. Elas vão se pagar sozinha. Faz sentido isso, sim ou não? Sim.
A questão, o problema aqui é lotar o banco de dinheiro, né? Vai conseguir isso. No ser, o que você não é, mas quer ser. Eu não sou ainda isso que eu quero ser. O que você quer ser? Muito bem. O que você é e quer continuar sendo. O que você é e quer continuar sendo. E o que você é, mas não quer mais ser. O que você é e não quer mais ser. Então, veja, no fazer, ter e ser, começar a manter e parar. É só matriciar isso e pronto, nós temos 9 perguntas, muito simples. Ou seja, o que você não faz, mas quer continuar fazendo, o que você não tem, mas quer ter, o que você não é, mas quer ser. Isso aqui é o que você quer incluir na sua vida. Tá? As perguntas do meio, o que você faz e quer continuar fazendo, o que você tem e quer continuar tendo, o que você é e quer continuar sendo. Ou seja, essas perguntas do meio são as perguntas de manutenção da sua vida. Quero continuar com tudo isso, manter tudo isso. E as perguntas de baixo aqui, as terceiras de cada coluna, o que você faz, mas não quer mais fazer, o que você tem, mas não quer mais ter, o que você é, mas não quer mais ser. Ou seja, não quero fazer, não quero ter, não quero ser. São as perguntas de exclusão. Inclusão, manutenção, exclusão. Quero tirar isto da minha vida, quero expurgar isso da minha vida. Está claro até aqui, sim ou não? Sim? Ótimo. Agora, a chave disso. Na maioria das vezes, as pessoas respondem as primeiras e as terceiras perguntas. É muito natural do ser humano definir o que ele quer e o que ele não quer. E na maioria dos planejamentos não se respondem essas perguntas do meio, da manutenção. E sabe qual é o problema disso? O grande risco é que muitas vezes, para conseguir algo, abrimos mão daquilo que nos satisfaz. Aí não dá, aí não rola. Para conseguir ter, abrimos mão de outras coisas que já temos e gostaríamos de continuar tendo. Para conseguir ser, mudamos completamente e deixamos de ser aquilo que gostamos de ser. Não. Você tem que responder essas perguntas do meio para não abrir mão delas, para não mexer nisso que já te satisfaz e que são conquistas. Porque de nada adianta você conquistar uma coisa, jogar fora, conquistar outra coisa, jogar fora, conquistar outra coisa, lindo, maravilhoso, você é uma pessoa excelente, conquistadora, mas não mantém, então você não tem um sucesso acumulado. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. É como no mercado imobiliário você viver de clientes novos, somente. Cliente novo, cliente novo, cliente novo, cliente novo. O cliente que já transacionou um imóvel com você, ou já foi recebido por você, já teve um relacionamento com você, fechou ou não fechou um negócio, não importa, você vai deixando para trás e vai só com cliente novo, cliente novo, cliente novo. Ou seja, você é uma excelente conquistadora, uma pessoa excelente conquistadora de pessoas, de novos clientes, mas vai deixando os clientes que você se relacionou para trás. Então, você sempre, a vida inteira vai ter dificuldades. Você pode fazer essa carteira e manter o relacionamento. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Porque tem cliente que comprou o imóvel para morar e ponto, acabou, não vai mais comprar imóvel com você, sim ou não? Sim, pode ter. Pode ter, não pode? Nunca mais vai comprar imóvel, sim ou não? Sim. Pode ter outro cliente que comprou imóvel com você e depois vai comprar outro, e vai comprar outro, e vai comprar outro, porque ele é um investidor. E aquele que comprou um imóvel nunca mais vai comprar com você, lembrando, em um único dia, numa cidade igual São Paulo, numa metrópole, ele vê mais pessoas do que na Idade Média víamos num ano inteiro. Numa vida inteira. Ou seja, ele conhece pessoas que precisam de imóveis. Sim ou não? Sim. Fatalmente, em algum momento da vida dele, ele vai conhecer alguém que precisa de um imóvel. E quem ele vai indicar? Não sei, porque ele perdeu totalmente o contato com o corretor que o atendeu muito bem quando ele comprou o imóvel. Faz sentido isso? Ótimo. Buscamos muito conquistas, mas a conquista só se efetiva se ela for mantida. Então tem que ter a manutenção. Então por isso você responde essas perguntas do meio para não mexer nelas, para mantê-las na sua vida, para que isso seja uma conquista durável e se mantenha. Para você nunca deixar de ser o que você gosta de ser, nunca deixar de ter o que você já tem e gosta do que tem, e nunca deixar de fazer aquilo que você gosta de fazer. Está clara a ideia, sim ou não? Ótimo. Aí você responde essas perguntas de baixo aqui,
Por que você responde essas perguntas de baixo? Para você se livrar daquilo que você não quer mais. Não quero fazer, não quero ter, não quero ser. E olha a mágica. É interessantíssimo isso, e é muito mágico, né? Porque quando você responde isso aqui e faz algum plano de ação para se livrar disto aqui, quando você faz algum plano de ação, qualquer planejamento, qualquer ideia na sua mente, não importa, mas para que se livre disto aqui, essas perguntas de baixo, então vai sobrar algo na sua vida que você vai conseguir usar para conseguir as coisas de cima. Como, por exemplo... apertei o botão de novo. Tempo. Eu não faço tudo o que eu quero fazer porque eu não tenho tempo. Eu entendo. Daquilo que você faz, o que é que você quer manter fazendo? Eu quero isso e isso. Tá, e o que você não quer mais fazer? Aquilo e aquilo. Ok, aquilo, define aí como que você vai se livrar disso. Vai delegar para outra pessoa, vai cancelar simplesmente, vai fazer um planejamento de eliminação aos poucos, não me importa, mas você vai se livrar disso. E quando você se livrar disso, você tem tempo para fazer aquilo que você quer fazer. Mas a maioria das pessoas também não responde as primeiras perguntas. É muito natural do ser humano a gente saber aquilo que a gente não quer, sim ou não? Ótimo. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Ótimo. O que você quer? Eu quero algo melhor. O quê? Sei lá, alguma coisa melhor. Tanto faz. Então você não vai alcançar nunca. Tá? Você tem que ter muito bem claro o que você quer. Você sabe o que quer? Sei. E o que te falta para conseguir isso? Por exemplo, tempo. Ok. Então o que você faz hoje que você não quer fazer? Aquilo. Ótimo. Se livra daquilo, vai sobrar tempo para você fazer o que você quer fazer. Faz sentido isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Muito simplório, como eu disse, né? Muito, muito simples, mas a gente não responde essas perguntas e então não consegue alcançar. E aí depois você fica 20 anos fazendo uma coisa que você nunca quis fazer. E quando você olha para trás, você fala, nossa, eu podia ter feito aquelas 2 faculdades. Dava tempo. Claro, 20 anos, dava para ter feito 4 faculdades. Né? 2 faculdades, um mestrado e um doutorado, daria tempo. Sim ou não? Sim. Mas é que a gente foi se envolvendo no dia a dia, que foi nos consumindo. Não é nada disso. Você não respondeu essas perguntas e não definiu as coisas para a sua vida. Simples. Tá? Vamos lá. Para ter sucesso é preciso ter realizações, é óbvio. Realizar não é fazer. Fazer, provocar um movimento. Realizar é tornar algo real. Tem a ver com criar, produzir, introduzir, né? Colocar, dar existência. Realizações é dar existência a algo, tornar algo real. Então, vamos lá. Para realizar, você deve, primeiro, querer. Sem sombra de dúvidas, já falamos bastante disso. O que você quer, o que você quer, o que você quer, aquilo que você quer. Você precisa querer. Mas querer não basta. Querer é importante, sim ou não? Sim. Ter muito bem claro e definido o que você quer é importante, sim ou não? Sim, óbvio. Né? Mas só querer não basta. Agora, quando você quer verdadeiramente uma querência siderúrgica inquebrantável, né? Ou seja, algo que não se abala por nenhum fraco motivo, né? Quando você verdadeiramente quer, uma coisa interessantíssima acontece. Amplia-se a confiança. Que confiança? Simples, a confiança de você para com você mesmo. Porque diminui os medos e receios. Porque é o que eu quero. Não me importo se eu não sei. Eu vou buscar saber. Eu quero verdadeiramente. E quando você quer verdadeiramente, amplia no outro a confiança em você. Porque ele percebe o seu desejo, a sua intenção positiva e produtiva. Por exemplo, se você atende o seu cliente querendo os honorários provindos dele, ele percebe isso. E ele percebe que você está o atendendo por causa exclusivamente dos honorários. E aí, ele vai... Veja, a querência é nos honorários, não nele. Então, ele não confia em você. Está clara a ideia? Ótimo. Mas quando você quer verdadeiramente, e não é só um comportamento, você de fato, no seu interior, quer verdadeiramente atender, prestar um melhor relacionamento profissional, satisfazer as expectativas dele, se forem possíveis de serem satisfeitas, se não, indicar como se faz, ou negociar para reverter a visão para que ele tenha outras expectativas que possam ser satisfeitas e que você as satisfaça, ou seja, atender verdadeiramente para responder às expectativas, e você realmente quer, ele percebe, e ele confia em você. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Então, a querência desenvolve confiança de você para consigo mesmo e dos outros para com você.
É o que se chama afinidade. Eu tive afinidade com ele. É o que desenvolve a habilidade. Tá? Habilidade não é ficar repetindo uma mesma ação. Eu vou repetir uma mesma ação e assim eu vou ter habilidade nisso. Você pega uma bola de basquete e fica jogando no cesto. Pega a bola de basquete e joga no cesto. E fica aí, 5 anos da sua vida jogando bola ao cesto. Né? Você vai ter a mesma habilidade que uma Hortência, sim ou não? Bom, foi isso que ela fez. Ficou 5 anos jogando bola ao cesto. E aí? Você vai ter a mesma habilidade que ela, sim ou não? Sim ou não? Não sei. Boa resposta, né? Sim, não sei. Porque a pergunta anterior é, jogar basquete é o que você quer? Porque se for, e você tiver a querência que a Hortência tinha, aquele desejo inquebrantável que nada obstaculava, se é que essa palavra existe, nada criava obstáculo, né, nela, então, 5 anos arremessando bola ao cesto, pode ser que você tenha a mesma habilidade que ela. Mas se você não quer jogar basquete, ficar repetindo essa ação só vai te dar estresse. Porque você nunca vai ter a mesma habilidade. Porque a habilidade é fruto de querência. Desejo forte. Muito bem, só querer não basta, você precisa saber como, é óbvio, saber como desenvolve sua competência. Se você sabe ou não fazer alguma coisa. Saber como, conhecimento, a compreensão da situação. Então, depois que você definiu tudo aquilo que você quer na sua vida, nas primeiras linhas daquelas 9 perguntas, então você tem que buscar conhecimento de como obter essas coisas. Tá? É o saber como. Não se meta a fazer alguma coisa que você não sabe como se faz, porque é um risco muito grande de provocar fracasso. Aí vem aquela pessoa e me diz, mas Anderson, é errando que se aprende. O ditado fracassável, né? É um ditado que te leva ao fracasso. É errando que se aprende. Se é errando que se aprende, então, para conseguir fazer alguma coisa, primeiro erramos. Porque é errando que se aprende. Então, primeiro vamos repetir de ano, para depois aprender a passar. Então, primeiro vamos perder todos os clientes que a gente tem, vamos falir a empresa para aprender a administrar. Então, primeiro vamos, se engasgar, para depois aprender a comer. Olha que absurdo esse ditado, é errando que se aprende. Não. É aprendendo que se aprende, é estudando que se aprende, é verificando como outras pessoas que chegaram aonde você quer chegar fizeram para que você possa copiar as ações corretas. Agora, se você errar, se acontecer de ter um erro, um fracasso, a única coisa que resta é aprender com ele. Mas não é com o fracasso que se aprende. A única coisa que resta do fracasso, a única coisa positiva é aprender alguma coisa, mas você não precisa errar para aprender. Você não precisa fracassar para ter sucesso. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. É estudando, é verificando quem chegou aonde você quer chegar que você aprende. Né? E aí você desenvolve a competência. E depois, obviamente, é fazer, porque só querer e saber como não adianta. Você tem que fazer, botar em prática, ter uma ação, uma atitude, interagir com aquilo que você deseja, porque senão nada vai acontecer. Se você nada fizer, nada vai acontecer. As coisas não caem do céu. Uma vez eu falei numa palestra, as coisas não caem do céu, e um rapaz no fundo falou assim, mas Anderson, as bênçãos divinas caem do céu. Eu tive que concordar com ele. Sim, claro que cai. Mas algo você teve que ter feito para merecê-las? Nada é de graça, tudo é meritoso. Semelhante atrai semelhante, água corre para água, dinheiro vai para quem tem dinheiro, fracasso vai para quem pensa em fracasso. Faz sentido isso? Ótimo. Se você só tem medos e receios, você só vai ter problemas e fracassos. Se você tem querência forte e competência, então você está propenso ao sucesso, precisa fazer alguma coisa a respeito. Faz sentido isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Então é fazer. O fazer é que te leva às conquistas, mas perceba que é o terceiro elemento, querer, saber como e fazer. A intersecção de todos eles é que lhe dá o sucesso. A ausência de um deles vai lhe dar o fracasso, simples assim. A ausência de um deles vai lhe dar o fracasso. Mas eu tenho muita competência, e às vezes você pode ter passado por isso, tal pessoa vira para você e fala assim, nossa, o teu perfil era ser tal coisa. Por que você não é? Você tem tanta competência nisso? É o teu perfil, é a tua cara, por que você não faz isso? E você responde, porque eu não quero. Mas é a sua competência? Sim, é a sua competência. Você tem competência naquilo, tem conhecimento naquilo, poderia até fazer, mas se não é o que você quer, não vai ter sucesso. A ausência de um desses 3 elementos lhe produz o fracasso. Os 3 elementos conjuntos nesta sequência, querer, saber como e fazer, vai lhe dar o propenso sucesso. Está claro a ideia até aqui, sim ou não? Sim, ótimo. Esses são os 3 pilares essenciais para a realização. Vamos lá. Para fazer um planejamento, portanto. Vamos lá. Atitude e planejamento. Atitude,
ou seja, fazer o que se sabe, fazer aquilo que você sabe fazer, é atitude, tá? Aquele terceiro elemento. Planejamento, saber o que quer fazer, tá? Saber, de fato, o que quer fazer, tá? Aqui a gente não está falando, portanto, do querer, tá? É o saber fazer, porque querer a gente já falou bastante do querer. Agora eu vou falar dos outros dois elementos, o saber como e o fazer. Então, aqui, fazer o que se sabe e aqui, saber o que fazer. Então, vamos lá. Quando você, para a direita aqui na coluna, para a direita é mais, ou seja, você sabe o que fazer, para a esquerda aqui é menos, ou seja, você não sabe o que fazer. Para cima aqui é mais, ou seja, você faz o que você sabe, e para baixo aqui é menos, você não faz o que sabe. Então, vamos lá. Primeira coisa, se você tem atitude, faz o que sabe, mas não tem planejamento, então você tem um planejamento incerto, você não sabe muito bem o que fazer, mas você faz aquilo que você acha que tem que ser feito. Tá? Então, esse é o primeiro quadrante, de planejamento incerto e atitude competente. Está claro até aqui, sim ou não? Não? Ótimo. Aqui é planejamento, tá? Saber o que fazer. Menos, mais. Então, aqui para cá, menos. Eu não sei o que fazer. Então, planejamento incerto. Eu não sei o que fazer. E aqui é fazer o que você sabe, tá? Ter atitude. Mais, eu tenho atitude. Menos, não tenho atitude. Então, aqui tenho atitude. Então, eu tenho uma atitude competente. O que eu faço correto. Eu faço bem feito. Mas eu não sei o que fazer. Tudo aquilo que eu me meto, isso significa, tudo que eu me meto a fazer, eu faço corretamente, mas eu não tenho um planejamento do que fazer. Ficou mais claro agora? Sim? Ótimo. Próximo quadrante. Continua aqui, não sei o que fazer, planejamento incerto. E aqui pior, não tem atitude, ou seja, atitude incompetente. Não tem planejamento, não tem atitude. Tá? Terceiro quadrante. Mais aqui, então eu sei o que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu tenho um planejamento bem definido, mas atitude, menos, não tenho. Então atitude incompetente. Eu sei o que fazer, mas não estou fazendo. Tá? E o quarto quadrante, mais, planejamento definido, eu sei o que eu tenho que fazer. Atitude competente, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei fazer isso e faço. Então atitude competente, sei fazer isso e faço. Tá? O que são esses quatro quadrantes? Veja aqui, ó, se você é competente no que faz, mas não tem um plano para alcançar a sua conquista, o seu desejo, o seu sonho, você não tem isso definido, apesar de ser competente no que você faz, você não tem isso definido, então você vive sempre em perigo e confusão. Você sempre está correndo atrás de alguma coisa e quando você para pensar, você não sabe muito bem o que é. Porque você está correndo atrás de preencher lacunas que já passaram. É a conta, né? É o cliente que está cobrando. Você não está correndo atrás de uma criação. Você está correndo atrás de preencher lacunas. Está clara a ideia? Ótimo. Numa pesquisa mostrou-se que 90% dos 400 CEOs, presidentes, tá? De grandes empresas nos Estados Unidos colocam suas empresas aqui. Hoje já mudou, tá? Essa pesquisa já é antiga, hoje já mudou um pouquinho, né? Eles estão planejando mais, mas atitude competente e planejamento incerto. Tá? Vamos lá. Planejamento incerto e atitude incompetente. Aqui é fracasso total. Não sabe o que fazer e não faz direito nada. Fracasso total. Tá? Enfim, aqui, planejamento definido, mas não tem atitude, tá? Ou seja, desmotivação. Eu sei muito bem o que eu quero, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer, mas não estou fazendo. Pode ter certeza, anoiteceu, voltou para casa, você está se sentindo o fracassado, a fracassada. Faz sentido isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Agora, esse quadrante, que interessante. Planejamento definido. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu sei fazer e faço. Então, aqui é o sucesso. Está clara a ideia, sim ou não? Sim? Ótimo. Ou seja, o que você tem que fazer? Estar neste quadrante. Como estar nesse quadrante? Primeiro você tem que responder muito bem o que você quer, definir muito bem definido o que você quer, verificar disso que você quer, quais são as competências faltantes, buscar desenvolver essas competências em você e fazer. Faz sentido isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Então, por exemplo, me recordo uma certa época que eu queria ter uma empresa. E eu trabalhava como gerente de contas na IBM. E aí eu queria ter uma empresa.
Queria ter a minha empresa de consultoria, mas eu trabalhava como gerente de contas. Então, eu ficava trabalhando na IBM e queria ter uma empresa. Dá para ter as duas coisas, sim ou não? Então, eu achava que não dava. Então, o que eu fiz? Busquei competência para montar minha empresa. Então, fui verificar com o contador, fui falar no Sebrae, fui em uma série de lugares, li um monte de livros sobre consultoria, não sei o que, blá, 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 montei a minha empresa. Maravilha. Eu continuo com a minha empresa. Ela continua existindo. Né? Só que em 2013 eu entrei aqui no Cresce. E eu sou funcionário, então sou CLT. E eu continuo tendo a empresa. Porque neste tempo eu desenvolvi a ideia e o conceito de que como eu posso ter um emprego e ter uma empresa. Né? Ou seja, eu tenho um plano, é isso que eu quero. Né? Neste momento. Não sei no futuro, no passado era diferente, no futuro eu não sei ainda, mas por enquanto é isso que eu quero. É o que está me satisfazendo. Pelo menos nos próximos anos é isso. Né? Por que eu digo no futuro? Porque a gente muda, sim ou não? Ótimo. Hoje, este é o meu plano. E hoje é isso que eu estou fazendo. Então, eu desenvolvi competência para conseguir fazer essas duas coisas. Como eu disse, você não precisa abrir mão de tudo para conquistar novas coisas. Você tem que manter algumas. Ou buscar saber como manter. Vamos lá. Atitude competente. Outra coisa. Por exemplo, eu queria ser colunista de uma revista. Aí busquei contato, não consegui. O que eu fiz? Montei uma empresa, que é uma editora, lancei uma revista na internet, RH Sem Fronteiras, e virei colunista de uma revista. Aí falei, puxa, é interessante, gostei da ideia. Né? E aí comecei a escrever artigos e mandei para as pessoas, porque aí você vai fazendo contato, jornalista, isso, aquilo, tal. Até que me convidaram para ser colunista do BDI. Eu não tenho, já há alguns anos, não tenho mais a revista que eu tinha lançado, mas eu continuo sendo colunista, que é uma coisa que eu queria. Aí eu queria ser professor universitário. Eu não sabia como. Aí busquei uma série de informações a respeito disso. Eu tinha um plano, quero dar aula à noite numa faculdade. Né? E aí busquei, até que consegui verificar quais são os meandros, quais são os caminhos, quais são as regulamentações, as leis e tudo mais. E hoje eu dou aula num curso de MBA na Unip. Né? Aí eu queria ser rotariano. Aí eu busquei um clube, tudo, tal, e aí um amigo meu, verificando que eu estava buscando muito isso, ele falou, você não quer fundar um clube? Eu falei, nossa, mas eu nem fiz parte de um, você já quer que eu funde um? Porque a gente tem que juntar lá umas 20, 25 pessoas, não lembro exatamente quanto era por aí, umas 20, 25 pessoas, você não quer fundar? Olha, tá bom, estou dentro. Aí fundamos um clube, aí eu virei rotariano. Né? E aí você fala, nossa, mas não dá para ser tudo. Quem disse? Quem disse? A pessoa que disse para você que você não consegue ser tudo o que você quer ser, tenha certeza absoluta, ela não é tudo o que ela quer ser. E ela se frustra. E por isso ela diz para você isso. Porque ela quer te proteger. Porque ela quer que você não se frustre. Porque na maioria das vezes nós depositamos nossas frustrações nos outros. Mas não porque somos maus, mas porque queremos protegê-los da frustração. Só que eu fiz alguns trabalhos sociais em asilo. E a maioria das frustrações destas pessoas no asilo, quando a gente perguntava, né, o que você se arrepende da vida, na maioria das vezes a resposta era de não ter arriscado mais, de não ter tentado, de não ter sido mais arrojado, de não ter me lançado no meu sonho. Aí eu falei, uma vez, eu virei para um idoso e falei, mas se você lançasse isso, pode ser que você fracassasse. E não seria uma frustração maior? E ele me respondeu, é muito maior a frustração de nunca ter tentado. Porque eu nunca vou saber a resposta. Se eu tentasse e fracassasse, eu saberia a resposta. Aquilo não é para mim, ou fiz algo errado. Mas se eu nunca tentei, nunca eu vou saber a resposta. E vou morrer sem essa resposta. Eu não quero isso para você. E eu tenho certeza que a pessoa que fala que você não consegue, também não quer isso para você. Ela tenta te proteger de alguma forma. Mas eu te digo, é possível. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Não é fácil, claro que não. Se fosse, qualquer um faria.
Atitude competente, relacionamentos altamente produtivos. Quero te dar, então, algumas dicas, mas vamos entender alguma coisa. Recorde-se de uma pessoa que está virada. Para terminar aqui, mais uns 5, 10 minutos já estamos terminando. Recorde-se de uma pessoa que você tenha visto em ira, raiva. Sabe aquela pessoa raivosa, sim ou não? Sim? Recordou daquela pessoa raivosa? Sim? Não vale apontar para o coleguinha, tá? Não, eu lembro dele. Enfim, tá? Aquela pessoa raivosa. A pessoa com raiva, ela não fala, ela late, né? Enfim, tá? Lembra dessa pessoa raivosa, tá? A pergunta é, ela conseguia ser altamente racional, sim ou não? Não. Ela falava mais sobre colaboração ou destruição? Destruição. Recorde-se de uma pessoa que você tenha visto em tédio. Sabe como que é tédio? Tédio é uma emoção muito interessante. Se a gente está em casa, o tédio não tem melhor coisa para fazer a gente ir para a geladeira. Dizem que fome faz a gente ir para a geladeira, mas o tédio tem uma competência muito maior. Quando a gente está em tédio, o que a gente faz? Vai até a porta da geladeira. Aí abre a geladeira. Pode ter certeza, você dá uma balançadinha, você fica ali. Aí o que você faz? Fecha a porta da geladeira. A pessoa que está do teu lado, que viu você fazendo isso, pergunta para você, o que você foi fazer na geladeira? Aí você fala, eu fui ver se tinha alguma coisa que eu queria. Ótimo, e o que você quer? Não sei. Não dá 5 minutos. Aonde que você está? Na porta da geladeira de novo. Né? Se fosse fome, você pegava alguma coisa, comia e pronto, acabou. Mas tédio não. 5 minutos depois, na porta da geladeira. Aí não tem nada. Tem tudo aquilo que você já tinha visto. 10 minutos depois, o que você vai fazer? Vai para a porta da geladeira de novo. É um barato. Tédio é uma coisa que a gente não sabe o que faz. Né? Mas vamos lá, recorde uma situação que você tenha visto uma pessoa em tédio. Recordou aí, sim ou não? Sim? Ótimo. Ela decidia ou seguia a decisão dos outros? Ela decidia, é isso que eu quero? Não, não decidia. Ela torcia o nariz, reclamava das coisas, sim ou não? Sim, ai que programa ruim, ai não tem nada na geladeira, ai que meu mundo chato, e aí vai. Ela estava sempre no sei lá? E aí, o que você quer? Ah, sei lá. Sim ou não? Né? A pessoa lá no fundo fala assim, sim ou não? Ele, sei lá. Ok. Recorde-se de uma pessoa entusiasmada, entusiasmo. Né? Lembrou de uma pessoa entusiasmada, sim ou não? Sim? Ótimo. Ela queria que as coisas já acontecessem? Sim? Ótimo. Corria atrás dessas coisas mais do que os outros, sim ou não? Sim? Ótimo. Chegava a incomodar algumas poucas outras pessoas com esse entusiasmo, sim ou não? Sim, também, né? Sei lá, inveja, às vezes, né? Tá bom. Olha só, pessoas diferentes, conceitos diferentes, situações diferentes. Eu não sei quem você pensou, mas as respostas foram as mesmas aqui em grupo. Cada um pensou pessoas diferentes, mas com comportamentos similares. Por quê? Porque as emoções dirigem nosso comportamento, tá? E não tem um minuto na vida sequer que você não esteja vivenciando alguma emoção. Elas dirigem, elas influenciam, impactam no nosso comportamento. Portanto, é importantíssimo sabermos distinguir estas manifestações emocionais para verificar como é que a gente se comporta com as pessoas. Por exemplo, uma dica interessante. Pega uma pessoa em ira, ela está com raiva na sua frente. Você quer que ela se acalme, sim ou não? Sim, ótimo. Aí você vira para essa pessoa com raiva, ela está com raiva, você vira para ela e fala assim, senhor, calma. O que acontece? Ué, mas não é, ela fica mais nervosa, mas eu não pedi para ela se acalmar? Pedi com toda a gentileza e educação, senhor, por favor, se acalme. Ela fica com mais raiva ainda, sim ou não? Sim, ótimo, porque não é um comportamento funcional para uma situação em que uma pessoa esteja manifestando raiva. Agora, vamos supor que a pessoa esteja receosa, temerosa, vitimada. Ai, eu não sei o que fazer, ai, eu preciso de ajuda, meu Deus, e agora? Você vira para essa pessoa, olha no fundo dos olhos, talvez coloca a mão no ombro, vira para ela e fala assim, senhor, calma. E agora? Agora ela se acalma. Talvez não no primeiro momento, talvez você precisa repetir 2 vezes, calma, estou contigo, alguma coisa assim, mas ela se acalma. Veja que seu comportamento foi absolutamente o mesmo, sua intenção foi verdadeiramente a mesma, você queria que a pessoa se acalmasse, mas dependendo do comportamento da outra pessoa, isso funciona ou não funciona. Portanto, você tem que modelar e balizar seu comportamento em função do outro, para conseguir ter transformação da situação e controle da situação. Faz sentido isso, sim ou não? Sim? Ótimo. Então, vou dar uma dica rápida para isso. Tá? Uma dica rápida. Né? 2 forças impulsoras, 2 padrões de comportamento. Todas as pessoas na face desse planeta são influenciadas por 2 forças impulsoras. Não 3, não 4, não 5, nem só uma. 2. Todos na face desse planeta são influenciados, impulsionados por essas 2 forças impulsoras. As forças são buscar prazer e evitar sofrimento. Tudo que você faz na sua vida
tudo que você faz na sua vida é em resposta a uma dessas duas forças: buscar prazer ou evitar sofrimento. A grande diferença é que algumas coisas que para você seja buscar prazer, pode ser que para mim seja evitar sofrimento. Por exemplo, quem aqui gosta, tá, de tomar banho? Acha gostoso tomar banho? Ótimo. A maioria, né? Todo mundo é generalização, né? Aí já ajuda aqui, porque cuidado com generalizações, porque o fato de você gostar de algo não significa que o outro goste. Cuidado com isso. Eu, por exemplo, não gosto de tomar banho. Aí você fala, nossa, que horror. Mas é verdade. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Eu não gosto de tomar banho. Tomo banho? Claro que tomo banho todo dia. Às vezes 2, às vezes até 3 vezes ao dia. Tomo banho? Claro que tomo banho. Mas o que te faz tomar banho não é o que me faz tomar banho. Somos influenciados por forças. Buscar prazer ou evitar sofrimento. Você toma banho porque você gosta, é gostoso, é agradável, te acalma, te relaxa, é prazeroso, tem alguma busca do prazer em tomar banho. Faz sentido, sim ou não? Ótimo, eu não. Eu tomo banho porque eu não quero ficar sujo, eu tomo banho porque eu não gosto de ficar suado, eu tomo banho porque eu não quero ficar fedido, eu tomo banho porque eu não quero ter micose. Eu não tomo banho porque é agradável. Não me é agradável tomar banho. Aliás, com o perdão da palavra, eu acho um saco tomar banho. É sério, é verdade. Fazer o quê? Para mim é uma perda de tempo. Se tivesse uma máquina que você passasse, ela, pronto, me higienizasse, pronto, acabou. Mas é uma perda de tempo. Eu detesto tomar banho, mas tomo banho várias vezes, às vezes ao dia, né? 2, 3 vezes, se eu vou para a academia. Tomo banho, porque se tem uma coisa pior do que tomar banho, é ficar suado, ficar fedido. Percebe? Evitação do sofrimento. Eu tomo banho para evitar um sofrimento. Você toma banho para buscar um prazer. Então, toma cuidado com o que você gosta e você não gosta, porque no relacionamento profissional com as outras pessoas, isso pode influenciar. Porque, por exemplo, eu casei e não queria ter filhos. E aí fomos buscar uma casa para comprar. E o corretor de imóveis vira para a gente e fala assim, vocês são casados? E a gente fala, somos, nós casamos há 6 meses. E aí ele fala, olha que bacana essa casa aqui, para os filhos que vão nascer. Eu falei, que filhos? Porque ele acha que casar e ter filhos é uma coisa natural, bacana, gostosa na vida dele. Eu não queria. Então, como ele pode falar que essa casa é bacana para ter filhos? Perdeu a venda. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Não, faz sentido o que eu estou falando. O que ele fez não faz sentido, porque ele jogou em mim uma expectativa dele. Então, ele teria que me perguntar por que eu estou procurando um imóvel de 3 dormitórios. O que seria isso? Né? Porque se você não faz isso, vou dar uma dica. Entrou uma cadeirante numa imobiliária. Alguns aqui já assistiram a outra palestra, viram esse exemplo. Mas, enfim, entrou uma cadeirante numa imobiliária. Fato real acontecendo numa imobiliária em Moema, lá nos idos de 2008, 2009, por aí. Uma cadeirante, uma senhora viúva, estava com dinheiro como é? Não, quando o velho morre. O velho morre, foi bom, né? Do inventário. Herança, essa palavra. Está com dinheiro da herança, já liberado, tudo tal, ela queria comprar uma casa. Né? Viúva, sozinha, não morava com ninguém, cadeirante, não se coloca de pé, não é que ela estava com cadeira de roda porque cansa andar, não, ela não tinha movimento das pernas, entrou na imobiliária buscando uma casa, é óbvio, a casa tem que ser térrea, sim ou não? Claro que não sei, é óbvio para quem? Talvez para você que não tem a realidade dela, e foi o que o corretor pensou, é óbvio que tem que ser uma casa térrea porque ela é cadeirante, diabo. Muito bem. Aí mostra uma, mostra outra, tal, não sei o quê. No andar da carruagem, ele liga para ela, ela fala, não, já dei proposta numa casa, vou comprar. Por curiosidade, qual é a casa? E o endereço que ela deu, ele tinha a casa. Ele tinha a ficha dessa casa. Ele podia mostrar essa casa. Ele não mostrou a casa. Por quê? Porque ele levou em consideração os pensamentos dele em função dela. E não perguntou para ela. Por quê? Porque era uma casa de 3 andares. E aí você fala, não entendi. Ela queria uma casa para morar? Sim, para morar. Quanto dinheiro ela tinha? Lá em 2008, 2009, ela tinha 3 milhões de reais para comprar uma casa. E comprou uma casa de 3 andares? Sim, por 2,5 milhões. O que ela fez com 500 mil? Elevador. Pronto, resolvido. Se você não tem a mesma realidade da outra pessoa, se você não vive a vida da outra pessoa, como você pode pensar como a outra pessoa? Então você não pensa, você pergunta. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo, ele perdeu a venda, ele podia ter mostrado esse imóvel. Ele não mostrou, de caso pensado.
Tá? Então, toma cuidado com isso. O que te satisfaz não necessariamente é o que satisfaz a outra pessoa. O que você gosta não necessariamente é o que o outro gosta. O que você não gosta não é necessariamente o que o outro não goste. O outro pode gostar. Somos completamente diferentes e cada pessoa é um universo inteiro de diversidades para ser aprendida. Então, 2 dicas, 2 forças impulsoras, 2 padrões de comportamento. Você vai fazer perguntas e vai identificar qual força está movendo a pessoa naquele momento, naquela atitude que ela está tendo. A primeira é buscar prazer. Como é que é uma pessoa que está sendo movida pela força de buscar prazer? Ela é motivada pelo prêmio, pelo que de bom vai acontecer. Ela fala em tons de o que nós ganhamos com isso, o que eu ganho com isso. Ela usa verbos que dão a ideia de adição. Ganhar, aumentar, prosperar, crescer, adquirir, comprar, ter, mais. Ela, direto ou indiretamente, está te dizendo, quero prazer. Ela sempre conjuga os verbos no sentido de adição. Mais. É como, por exemplo, quando você fala de tomar banho. Ai, é gostoso tomar banho, vamos tomar banho, porque é uma maravilha, porque eu me sinto bem. Oh, que beleza, chegou a hora de tomar banho. Percebe? É tudo mais. Está claro até aqui, sim ou não? Ótimo. Mas quando estamos movidos pela força... pausa. Então, você questiona o seu cliente sobre as opiniões dele. Neste momento, a opinião é importante, é interessante, apenas para balizar qual é a força que está impulsionando ele. E se ele estiver como buscador de prazer, o que você faz? Você fala com ele em tons de adição. Vai ser bom morar nessa casa, olha que maravilha, coisas boas, olha que vista gostosa, olha que bacana, coisas nesse sentido. Tá? Evitar sofrimento. Quando estamos baseados na força de evitar sofrimento, somos movidos pela penalidade, pelo que de ruim vai acontecer. Queremos saber o lado ruim da coisa, para evitá-lo, para não tê-lo, para fugir dele. Ou seja, queremos saber o que eu evito com isso. Usamos verbos que dão a ideia de subtração, acabar, descartar, não gostar, não querer, desfazer, eliminar, fugir. Tá? Ou seja, direto ou indiretamente, ele está te dizendo, não quero sofrimento. Quero me livrar disso. Tá? Por exemplo, entrou um rapaz uma vez numa imobiliária e qual era a situação? A corretora que me falou isso. E ela ganhou 2 vezes com ele, porque ela conseguia distinguir essas 2 forças. Ele estava em processo de divórcio, só que estava morando com a esposa, que ele não aguentava mais. O divórcio era litigioso, tinha processo, advogado, aquela brigaiada toda, enfim. Tá? Eu não estou do lado de ninguém, o fato é que a corretora estava atendendo o homem, neste caso. Tá? Ninguém é melhor do que ninguém, é só uma situação. Então, eles estavam lá em litígio, complicado pra caramba, e ele tinha bastante dinheiro no banco. E ele queria comprar um imóvel. Mas veja, ele está inserido num problema muito grande, morando com a esposa, que é a fonte do problema que, na vida dele, tá? A esposa poderia dizer a mesma coisa, o contrário, era um divórcio litigioso, enfim, muito complicado. Aí eu te pergunto, ele tem cabeça para escolher uma casa para ele passar o resto da vida, sim ou não? Não tem cabeça para isso. E era o que estava acontecendo. O que acontece é mostrava uma casa, não sei o que, não sei o que lá, e aí ele reclamava da esposa e falava que a vida está uma droga, que ele tinha que sair, mas não acha casa, e ficava reclamando, veja, tudo ruim. Então é evitar sofrimento. O que essa corretora fez? Ela virou para ele e falou assim, vamos fazer o seguinte, você está com o dinheiro no banco. Tá? Quanto que está dando de aplicação? Está dando tanto. Ok. Por que ela pensou isso? Porque ela tinha um outro imóvel em que o proprietário queria locar, mas estava emperrado, não locava, já fazia muito tempo, estava parado. Então, ela se antecipou, falou com esse proprietário e perguntou para ele se ele locava por um tempo só, dispensando da multa e tudo mais, só por um tempinho, 6 meses, no máximo 1 ano. O proprietário falou, está parado mesmo, eu topo. Tá bom. Aí ela veio para esse cara divorciante e falou, olha, o negócio é o seguinte, o teu problema agora é que você está vivendo, morando com a sua esposa, sim ou não? Ele, sim, eu preciso sair rápido daí. Ótimo. Então, para acabar com este problema, veja, para dar afinidade, evitador de sofrimento, para acabar com este problema, vamos alugar um imóvel que seja no valor ou inferior ao valor da sua renda, do teu capital que está aplicado, para não mexer no capital, e aí você sai da sua casa. O proprietário te dispensa da multa, você fica temporariamente nesse imóvel, mas agora fora de casa você vai estar com a cabeça melhor. E aí sim, comprar o imóvel que ele queria. Busca de prazer, comprar o imóvel. E aí sim você vai estar com uma cabeça para escolher um imóvel adequado, que responda às suas expectativas e tudo mais. Bom, conclusão, ele topou. 6 meses depois ele comprou um imóvel. Ela ganhou honorários de locação e de venda.
Está claro a ideia, sim ou não? Ótimo. Se a pessoa está evitador de sofrimento, fala de coisas negativas a serem evitadas com a solução que você vai dar. Se estiver como buscadora de prazer, fale de coisas positivas que vão ser alcançadas com a solução que você vai dar. Se eu quiser te falar para tomar banho, eu posso falar: por que você não relaxa? Vai tomar um banho que é gostoso. Aí você fala: pô, boa ideia. Mas para mim, essa frase não funciona. Você tem que falar: Anderson, você está fedido, cara. Acaba com isso, vai tomar banho. Evitador de sofrimento. Percebe a diferença? Ótimo. Quem gosta de passar fio dental no dente? Gosta. Passar, tudo bem, eu sei que vocês passam, mas quem gosta, sabe? Ai, que gostoso, vai ser fio dental, ai, que delícia. Quem gosta? Ninguém gosta, mas passamos, sim ou não? Ótimo, somos todos evitadores de sofrimento no assunto passar fio dental no dente. E aí uma vez eu vi uma propaganda, quando podia ter outdoor em São Paulo, outdoor, perfeita propaganda para evitador de sofrimento. A propaganda dizia: você não precisa passar fio dental em todos os dentes. É óbvio que me chamou a atenção, porque se tem uma propaganda, pode ter um dado científico que comprove que não é necessário passar fio dental. Me livrei, posso provar para todo mundo que não preciso mais fazer essa porcaria, né? Então eu li a propaganda. Você não precisa passar fio dental em todos os dentes. Aí numa letra menor estava embaixo, assim, só naqueles que você quer conservar. Mas percebe que é uma propaganda que chama a atenção do evitador de sofrimento, não do buscador de prazer. Tá claro a dica, sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Melhores relacionamentos, maiores resultados. Senhores, é o seguinte, tem mais uma série de dicas, uma série de coisas que eu trouxe aqui. Tem um livro, Educação Emocional Aplicada, que é para vocês se relacionar e desenvolver relacionamentos altamente produtivos, é de 273 páginas, eu sou o autor, tem explicação de vários níveis emocionais que as pessoas têm. Eu dei uma dica aqui de 2 forças, tá? Elas se ampliam para 3 situações, então são 6 níveis. Tem uma tabela com 44 colunas de todas as características de todo tipo de comportamento das pessoas. É o resultado de 20 anos de pesquisa, tem uma bibliografia de 121 títulos, você pode adquirir no meu site, no www.metodopract.com.br, ou que lá na internet é R$45, paga com cartão de débito, crédito, boleto, o jeito que você quiser, e aonde tiver um CEP a gente entrega. Tá? Você coloca lá o endereço, a gente manda para a tua casa. Ou, se você quiser, aqui no final da palestra, quem tiver o interesse comigo, tá? Cheque o dinheiro, não tenho máquina aqui, cheque o dinheiro, R$30. Aí você fala: mas eu não tenho aqui, mas estou fazendo Proécio, então estou num curso, ou sempre estou aqui. Bom, quando você me encontrar, me cutuca e fala assim: Anderson, me dá um livro, porque como ele é meu, então ele fica sempre comigo, tá? Eu sempre tenho. Ou pode pegar agora aqui comigo, R$30, tá? Gente, é o seguinte... Se tem alguém para agradecer alguma coisa aqui, esse alguém sou eu, por você ter me permitido compartilhar informações contigo. E, de fato, esperando que essas informações e esses conhecimentos lhe sejam relevantes, lhe sejam proveitosos, eu te desejo muito, muito, muito sucesso, me coloco à disposição para contatos, para questionamentos, estou aqui à sua disposição e termino, então, com o meu muito, muito, muito obrigado. Obrigado. Anderson, os colegas têm alguma pergunta a fazer para o Anderson? Na verdade, era só uma continuidade desse curso. Se você tem lá no YouTube algumas palestras, alguma coisa, para a gente aprimorar mais as suas informações. Boa pergunta. Na verdade, tem no YouTube, tá? Mas você tem na TV Cresce. Tem, acho que, umas 5 ou 6 palestras que eu já ministrei aqui no Cresce. Apesar de serem temas diferentes, são complementares, porque eu sempre estou falando de comportamento humano, tá? Seja nos relacionamentos, seja no empreender alguma coisa, né? Seja na comunicação, até mesmo no uso do tempo, né? Porque aquela questão de tempo é uma questão meramente de agenda, não é. Você monta toda a tua agenda e, por causa dos relacionamentos, a tua agenda vai para o vinagre, né? Então, tudo é baseado em comportamento. Você pode acessar a TV Cresce, tv.crescsp.gov.br, digita o meu nome, né? Anderson, lembrando que é com M, ou só Bontorim, vai aparecer lá umas 6, 7 palestras. No YouTube também, põe YouTube lá, põe Anderson Bontorim, vai achar um monte de coisa, tá? E tem o meu site, o Método Pract, né? Lá não tem vídeo, tá? Mas tem algumas informações interessantes, alguns artigos, tudo. Tá? Mas estou à disposição. Se quiser me achar, é fácil, eu não fujo. Estou aqui no Cresce o tempo todo. É só me achar aqui. Anderson, tem uma pergunta de um colega internauta, Márcio Antônio Gonçalves dos Santos, via Facebook, aliás.
Como fazer para driblar a crise financeira no Brasil para a conquista profissional? A primeira pergunta é: existe crise? Essa é a primeira pergunta. O que é a crise? Uma situação em que você tem algumas complicações, tá? Alguns desafios maiores do que em outras situações. Então, por isso se diz crise econômica, crise financeira, crise produtiva, crise não sei o quê. Então, são situações financeiras, crise financeira, situações financeiras que são mais difíceis do que em outros momentos. Agora eu te pergunto, aliás, te desafio, acesse qualquer pesquisa de mercado de instituição idônea. Seja as pesquisas do Cresce, de São Paulo, seja outras. Planilha isso. Eu fiz isso. Eu planilhei todas as pesquisas do Cresce no município de São Paulo de 2003 até dezembro de 2016. E eu fiquei espantadíssimo com o gráfico que deu. Fiquei espantadíssimo, porque eu verifiquei ali que esta falácia de crise de 2014 e 2015, de fato houve oscilação? Claro que houve, mas eu vi números ali interessantíssimos, como, por exemplo, o metro quadrado do imóvel de médio padrão sendo exageradamente maior do que o valor do metro quadrado de imóvel de alto padrão. Outras coisas, por exemplo, tendências, que inclusive eu estou focando bastante no curso que eu estou ministrando lá no UNIP, tendências. Existem algumas tendências interessantíssimas quando o valor do metro quadrado do imóvel de alto padrão cai, o valor do metro quadrado do imóvel de baixo padrão, o que é chamado de standard, sobe. Por quê? Mobilidade, né? Mobilidade. Então, quando você tem uma crise financeira, as pessoas que estão com imóveis locados num padrão, elas devolvem o imóvel e vão para um imóvel de menor padrão, mais barato, sim ou não? Ótimo. Quem faz essa transação? Corretor. Corretor. O corretor de imóveis é uma profissão que, quando há mobilidade social, ele está diretamente envolvido, seja nas migrações, né? Cidades, estados e tudo mais, ou seja, na mobilidade financeira e econômica, porque você sai de um imóvel mais caro e vai para um imóvel mais barato. Eu sei que tem muitos imóveis vagos, eu sei que tem muito corretor que está dizendo que não está conseguindo fechar, mas também sei que tem muito corretor que está ganhando dinheiro porque conseguiu se antecipar a esta mobilidade. Também sei que os lançamentos diminuíram, mas não acabaram. Está havendo. E outra, também sei que agora nós estamos no momento de retomada, né? É só ver, o ciclo do mercado imobiliário gira em torno, pelo menos a média, desde a década de 80 para hoje, e isso eu estou falando de município de São Paulo, gira em torno de 8 anos. Tá? Agora, desculpa, você está vivendo 2015. Você viveu 2014 e 2015. Quem aqui viveu a época de 1986 até 1992? Ótimo. Vocês podem falar de crise. 1986 até 1992 foi terrível no mercado imobiliário brasileiro de modo geral. Minha experiência é cidade de São Paulo. Foi terrível. Não se compara com o que está sendo hoje, que é tranquilo. Aliás, 2003 foi pior do que 2015, em termos de quantidades de imóveis, em termos de valores, em termos de financiamento, e aí vai. Tá? Então, é assim, primeiro você enxerga a crise ou ela está na sua mente? Porque se você olhar para o lado, tem gente ganhando dinheiro. Eu sei que tem gente que não está ganhando dinheiro. Eu sei que tem gente que não está ganhando dinheiro, mas a primeira pergunta é: por que entre as pessoas que estão ganhando dinheiro não está você? Essa é a grande pergunta. O que efetivamente você quer? O que você está fazendo? Eu tenho um amigo que tinha uma empresa de treinamentos e em 2015 ele faliu. E eu tenho um amigo que dava palestras gratuitas aqui no Cresce e pediu para parar de dar palestra gratuita porque ele não tem mais espaço na agenda e ele cobra R$15 mil a palestra. No mesmo ano de 2015. Por quê? Um fale e o outro ganha dinheiro? Essa é a grande pergunta. A questão é, como é que você está enxergando e como você está planejando aquilo que efetivamente você quer?
Essa é a grande pergunta. Porque técnicas de burlar situações existem inúmeras, mas a grande pergunta é: o que você quer de fato, o que você tem de fato, o que você é de fato e o que muda nisso. Agora, ficar na retaguarda, como eu falei no começo da palestra, vá direto, quer saber a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte. Ficar porque um economista foi na TV falando de algo e um outro blogueiro falou de outro algo, eu te dou 3 endereços de blogs que falam coisas completamente diferentes. Semana passada eu acessei um blog eu tenho anotado, quem quiser me manda um e-mail que eu mando para você. Mas um blog falava: os valores dos imóveis vão continuar em alta em 2017. Outra matéria de jornal, de outro blog, falava: os imóveis vão continuar caindo em 2017, o valor. E outro falava: finalmente, em 2017, prevemos uma retomada do mercado. 3 mídias, 3 visões, e nenhum me deu informação. Nenhum me deu informação, porque tudo estava falando, mas eu quero saber, cadê a pesquisa? Cadê a origem? Cadê a fonte da informação? Então é o seguinte: primeiro, verifica a fonte. Eu não consigo ver crise no mercado imobiliário. Eu vejo crise financeira porque algumas pessoas não têm dinheiro e outras pessoas têm dinheiro. As que têm dinheiro não estão falando nada, as que não têm dinheiro estão falando que tem crise. É isso que eu enxergo. Crise no mercado imobiliário? Não estou vendo. Sinceramente, não estou vendo. E te mostro diversos números. O presidente, quando foi? Quarta passada, se não me engano, terça passada, ele veio aqui e ele passou alguns números. Um dos fatores, por exemplo, e vou repetir o que ele falou, um dos fatores bem evidenciados de uma crise para corretores de imóveis é a quantidade de anuidades não pagas ou a quantidade de cancelamentos. Pessoa jurídica em 2015 não teve cancelamento nenhum. Ninguém cancelou o crédito jurídico. A quantidade proporcional de anuidades, de inadimplência, caiu. Não aumentou, caiu. Então, a grande pergunta é: por que tem gente ganhando dinheiro e tem outras não? Fazendo a mesma coisa. Porque se você ficar nessa onda de crise, você vai na onda e vai se mergulhar no buraco junto. Né? É aquela história da laranja, rapidamente, vai. O cara vendia laranja na beira da estrada, mas a dúzia dele tinha 14 laranjas. A dúzia dele tinha 14 laranjas. Ah, me dá uma dúzia. Ele dava 14 laranjas. Todo mundo comprava a laranja dele, putz, a laranja era conhecida, tudo porque ele tinha um bom atendimento, fantástico, tudo mais. Aí ele pagou para o filho ir fazer um MBA em Harvard. E aí o filho voltou falando, economista, fantástico, virou e falou assim: nossa, pai, agora eu aprendi um monte de coisa e olha, vou te dizer, está vindo uma crise mundial. Aí o pai falou: bom, beleza, o que você sugere? Não vamos dar 14 laranjas, uma dúzia de 12. Tá bom. Aí os clientes que estavam acostumados a receber esse agradinho, 12 laranjas, 12 por 12, 12 por 12, compro em qualquer lugar, não preciso comprar aqui. Aí ele perdeu alguns clientes. Aí ele falou: olha só, filho, você está certo, tem crise mesmo. Aí ele aumentou o preço da laranja. Por quê? Porque estava em crise. Aí ele perdeu outros clientes. E aí o que acontece? Ele que estava pensando em abrir outra banca, ele falou: não vou abrir outra banca. Por quê? Porque estamos em crise, né? Então vou investir o menos possível, tá? Então não vou diversificar também as laranjas, vou vender só lima, porque assim eu concentro. Aí o que ele fez? Perdeu mais cliente. Aí ele falou: tá certo, filho. Realmente, meu filho é inteligente pra caramba. Olha, tinha uma crise. Sim, tem demissões. Sim, o PIB está baixo. Sim, teve uma série de problemas aqui no Brasil. Mas eu continuo dizendo, tem gente que continua ganhando dinheiro. Por que não você?